Olá, vamos continuar a nossa série de músicas no cinema. Tá curtindo as férias junto com o Vestibular em Cena? Dessa vez nós vamos tratar de música erudita. Você não sabe, mas a gente também gosta muito de música clássica. E nós no Brasil somos bons nisso daí. Nós podemos vir desde o século XIX até hoje com nomes como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, um pouquinho mais adiante Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes. Passando pelos anos 60, nós temos Nelson Freire, que é o tema da aula de hoje, e um pouquinho mais contemporâneos, Egberto Gismonti e Ivan Lins. Nós ainda podemos citar, por exemplo, para vocês, Vitor Assis Brasil, que é um grande nome também da música que flerta entre o jazz e a música erudita. Bem, feito esses nomes, bora para o Nelson Freire. Nelson Freire nasce em 1944 em uma cidadezinha no sul de Minas chamada Boa Esperança. Logo aos 3 anos de idade, ele começa a dar sinais de que era um amante da música. A relação íntima e definitiva com o piano vem no dia em que ele e a família visitam o colégio religioso onde estudava sua irmã mais velha. As freiras percebem que o menino era um prodígio, o estimulam a tocar e a fazer com que todos ali parassem para olhar o Nelson. Você vai ver a seguir o fragmento do documentário que vamos utilizar ao longo dessa aula e que será explicado tecnicamente pelo Fábio. Documentário Nelson Freire, de 2003, dirigido por João Salles. Você vai ver nesse momento o pai do Nelson dando um depoimento muito bonito, em voz-over, a respeito desse princípio do filho, da sua infância. Meu filhinho, ao tomar a decisão de transferir-me com toda a nossa família para a capital da República, julguei oportuno registrar no teu álbum de reminiscências alguns fatos que intimamente dizem respeito à tua existência, para que sirvam de orientação para a tua biografia. Isso porque a nossa mudança se faz unicamente por tua causa. Sem nenhum esforço de memória, ainda me recordo perfeitamente de tudo aquilo que se refere a esses primeiros anos da tua existência. Quando vieste a este mundo no dia 18 de outubro de 1944, em Boa Esperança, sul de Minas. Eras um menino lindo, robusto e corado. Porém, eras doente. Quanto sofremos tua mãe e eu por ver-te definhar dia a dia e a choramingar, vitimado a miúde por alergia rebelde que a tudo resistia. Teu alimento, durante o primeiro mês de tua vida, resumiu-se a um pedaço de marmelada diluído em água filtrada. Como não melhoravas, levamos-te a Lavras para consultas médicas. Ao fim de um mês de tratamento intensivo, tua mãe regressou trazendo-te para casa. Quando te vi, filhinho, meu coração doeu como nunca, e meus olhos ficaram marejados de lágrimas, porque não vi meu filho, senão uma criança minúscula e raquítica, reduzida praticamente a pele e ossos. Me vias todo remendado de esparadrapos, com o corpinho sempre untado de pomadas, com uma carinha magrinha que metia dó. A tua tendência artística, apesar de tudo, se manifestou desde cedo, despontando com os primeiros fulgores da tua inteligência. Com poucos meses de idade, já te sentias maravilhado e ficavas quietinho, embora cheio de mazelas, a ouvir música quando tua irmã Nelma tocava. Nelson Freire, ainda pequenininho, começa a fazer concertos na cidadezinha de Boa Esperança e chama a atenção de todo mundo. Um pouco depois, a mãe o matricula em aulas de piano na cidade de Lavras, com um maestro conhecido na região. Não demora muito para que o maestro aconselhasse a família a se mudar para o Rio de Janeiro e levar o Nelson para crescer e ganhar o mundo. Ao final dos anos 50, os pais tomam a difícil decisão, se mudam para o Rio de Janeiro e Nelson vai crescer nos seus estudos musicais, se tornando, que é hoje, um dos maiores pianistas do mundo. Particularmente nessa aula, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas estratégias, para algumas referências, para a gente entender cinema documentário, pois nós podemos aproveitar o filme Nelson Freire para poder tratar de João Salles. João Moreira Salles é irmão de Walter Salles, e eu penso que vocês o conhecem de filmes como Linha de Passe, Central do Brasil, ou então até mesmo seu último filme que foi On the Road, a adaptação do livro de Jack Kerouac. João Moreira Salles é dono da Videofilmes, e a Videofilmes foi quem financiou grande parte da obra de Eduardo Coutinho.
Então vamos organizar um pouco dessas informações. Eduardo Coutinho foi um documentarista brasileiro que começou a fazer cinema em 1964, com Cabra Marcado para Morrer, e foi um filme que só foi finalizado em 1985. Vocês vão conhecer Eduardo Coutinho através de um cinema de entrevistas, de um cinema bastante pessoal e íntimo. Ele foi o maior documentarista brasileiro, até mesmo de renome internacional, e a sua obra e a sua vida acabou de maneira trágica quando, em 2014, ele foi esfaqueado pelo próprio filho. E pode-se dizer que grande parte da obra de Coutinho, particularmente a partir dos anos 90, se tornou sustentável, longa e duradoura devido aos investimentos da Videofilmes. O João Salles é professor de cinema na PUC do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que, além de um realizador, ele também é um sujeito que pensa o fazer cinema, o fabricar cinema. E uma dica bastante legal para a gente poder trazer para a aula de hoje é a respeito de um texto dele chamado A Dificuldade do Documentário. E é um texto no qual, em poucas palavras, ele diz para nós, olha, o cinema documentário não envolve um problema de estética, nem um problema de epistemologia. O que isso significa? A questão do documentário, fazer documentário, não é uma questão somente de performance ou então de experimentação de linguagem, porque isso cairia no vazio, né? O filme pelo filme, a arte pela arte. Ou então até mesmo não é também uma questão de epistemologia, porque a proposta do documentário não é instrumentalizar as relações humanas a fim de fabricar história ou então de transformar a sociedade. Ou seja, o que importa no documentário não é fabricar um ponto de vista transformador da realidade, tal como se o cinema tivesse que ser engajado, político, um cinema de resistência. Antes de tudo, a proposta do documentário, então o problema do documentário é um problema ético. E o que ele quer dizer com isso? A ética, no caso dele, é uma questão de conduta, é uma questão de caminho, ou seja, de como o realizador trata o seu tema, de como ele aborda as suas personagens, de como ele se envolve com as pessoas que estão envolvidas de fato ali dentro do filme e de como ele procura dar uma dignidade e respeitar a voz e a integridade das suas personagens. E isso é uma coisa que a gente pode notar de maneira bastante clara e até mesmo sensível no filme do Nelson Freire, porque é um filme que procura respeitar os vazios, respeitar os silêncios, respeitar os tempos mortos, até mesmo porque o Nelson é um sujeito bastante tímido, é uma coisa que ele repete várias vezes ao longo do filme, é um sujeito de hábitos noturnos, é um sujeito que vive de maneira solitária, digamos, né? Ele vive em solidão com uma boxer que ele tem, que aliás se chama Danusa, e todos esses momentos bastante íntimos são registrados no filme. A versão que nós temos aqui disponível no YouTube é uma versão de uma qualidade, digamos, razoável. E se vocês tiverem a mesma preocupação que eu tive, por exemplo, de ler alguns dos comentários, você vai notar que algumas pessoas comentam, poxa, mas não dá para se conhecer nada de Nelson através do filme. É só silêncio, é só música. Mas é por esse motivo que o filme é interessante, porque o Nelson Freire é a música dele. O Nelson Freire são as mãos dele. O Nelson Freire é justamente o ato criativo dele e a sua performance musical. Por esse motivo, grande parte do filme é composto por registros das interpretações de Nelson ao redor do mundo. Existem alguns momentos mais íntimos, que é quando ele está com a sua companheira, que também é pianista, e ali você pode ter uma ideia um pouquinho dos depoimentos dele a respeito do seu passado. Tocamos, foi engraçadíssimo, porque nem eu queria tocar, nem ela queria, na sua casa, lembra? E pusemos o disco do Horowitz, tocando o segundo de Brahms, e a gente ficou tocando no joelho, cada um, né? As coisas. Lembra disso? Olha, foi mesmo? Na sua casa. Onde morava, de pai? A Joanita. Sim. Aí começou a verdadeira coisa. A amizade. Porque antes na Viena não. Começou aí. Porque... Você estava sozinha, eu estava sozinho? Sim, eles fez. Sendo assim, a gente pode dizer que o filme, o Nelson, é um cinema de observação. Isso para a gente usar uma categoria, quer dizer, um conceito do estudioso norte-americano Bill Nichols, que tem um livro chamado Introdução ao Documentário, que eu recomendo para quem gosta de cinema e particularmente de cinema documentário. Ou seja, é um filme, um documentário de observação, porque você não ouve a voz do diretor e nós observamos o dia a dia e o cotidiano do músico, né, com um olhar, entre aspas, supostamente neutro. Ou seja, a câmera se posiciona
tal como se nós estivéssemos dentro do cotidiano do músico. E por último, mas não menos importante, caso você se interesse um pouquinho mais a respeito de Eduardo Coutinho, de João Salles, ou então até mesmo de Bill Nichols, eu recomendaria para vocês um canal da própria produtora, a Videofilmes, dos irmãos Salles, que se chama Visões do Documentário. Está aqui no YouTube e vocês podem assistir a uma série de palestras e de workshops, enfim, de bate-papos de realizadores brasileiros como Láudio Scorel, como o próprio Eduardo Coutinho, até mesmo João Salles, falando não somente das suas produções, mas também de alguma forma assim da cosmologia, isto é, da visão de mundo dos documentaristas a respeito da realidade não somente do cinema, mas também da realidade histórica. Opa. Tá bom. Fica aí. Plateia, vamos. Pronto. Anteriormente, vocês acompanharam um fragmento do documentário que mostra Nelson Freire executando composições de Heitor Villa-Lobos. Você sabe quem foi esse homem? Heitor Villa-Lobos nasceu no dia 5 de março de 1887, no Rio de Janeiro. Aliás, essa data se tornou o Dia Nacional da Música. Desde criança, ele teve contato com instrumentos de corda, estimulado pelo seu pai, que era músico amador. Villa se tornou o grande nome da música modernista no Brasil. Em 1922, ele participou da famosa Semana de Arte Moderna, organizada por intelectuais, escritores, artistas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Oswald de Andrade o convidou para fazer apresentações nos 3 dias da Semana de Arte Moderna. Porém, o público tradicional paulistano dos anos 20 não aprovou muito o som excêntrico de Villa-Lobos. Era um som um pouco diferente realmente. Ele misturou os instrumentos clássicos aos sons populares bem brasileiros. Algumas de suas composições, como por exemplo A Floresta do Amazonas, de 1959, apresenta cantos de pássaros e fonemas indígenas, algo completamente novo no cenário da música erudita. Se por um lado você teve a apresentação de Heitor Villa-Lobos, que não rendeu muitos aplausos, do outro você teve Guiomar Novaes, que já tinha grande renome e inclusive é uma influência essencial para Nelson Freire. E aí, gostaram do nosso encontro de hoje com a música clássica, chamada música erudita? E de quebra ainda com um pouquinho de teoria sobre cinema documentário? Como vocês puderam notar, nós temos grandes nomes do documentário hoje no Brasil. Eduardo Coutinho, João Salles e nomes ainda um pouquinho mais contemporâneos, Cal Guimarães e o Gabriel Mascaro. Fiquem atentos a esses nomes para vocês conhecerem também um pouco da produção documental brasileira. Então continue nos acompanhando. Ainda temos 2 episódios pela frente da nossa série de férias, música e cinema. Até logo!